Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui iniciando mais um programa, Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, hoje na companhia da querida amiga, professora, doutora Rosana Valdeirão de Lima, com quem tenho a alegria de compartilhar a apresentação desse evento. Doutora Rosana, quem que nós temos hoje para entrevistar e trazer informação para o nosso telespectador? Vamos lá, Clóvis. Olá, você, assinante da TV Destaque, que sempre nos acompanha, né, nos nossos programas. Bom, hoje nós temos o doutor, vou colocar o óculos, né? Leonardo Freire. Leonardo Freire, ele é advogado da área eleitoral, uma área bem bacana. Ele é mestre em Direito Político, não podia deixar de ser, né, pelo Mackenzie, e em Direito do Estado pela USP. Então, é uma pessoa para lá de gabaritada, né, para falar a respeito disso, e principalmente nesse momento que nós estamos, né, de final de campanha eleitoral. Léo, Leonardo, prazer receber você aqui, né, mais uma vez, e para suas considerações iniciais para o nosso telespectador. Eu agradeço mais uma vez o convite e vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre as mudanças da lei eleitoral para essas eleições. Houve muitas mudanças, né? E os reflexos dessas mudanças no dia a dia dos candidatos e o que vai acontecer ainda depois das eleições, porque numa campanha curta como essa não deu tempo ainda da Justiça se posicionar sobre muitas situações. Isso vai perdurar nos próximos anos, com certeza. Doutor, diga uma coisa para nós. Esse ano, primeira vez que tivemos as eleições com uma nova legislação. Então, se falou muito na mudança da legislação eleitoral e me parece que a questão do financiamento das campanhas, a impossibilidade das empresas participar efetivamente com apoios financeiros, né, foi a grande marca dessa última eleição. Dentro dessas mudanças, e já tivemos o primeiro turno, agora, próxima semana, vamos para o segundo turno, né? Quais são essas principais mudanças que ocorreram e que podem ter impactado ou estão impactando efetivamente essas eleições de 2016? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender bem é que as nossas leis eleitorais, elas são absolutamente instáveis, né? Então, não é que esse ano, para essa eleição, teve uma modificação muito grande das leis. Todos os anos há modificação das leis eleitorais, até em anos onde não há eleições. Já houve anos que uma lei eleitoral foi promulgada e no ano seguinte ela foi revogada e, portanto, a lei sequer foi aplicada a uma eleição, né? Então, mudou-se a lei, como não tinha eleição naquele ano, a lei não foi aplicada porque no ano seguinte ela foi revogada. Então, essa é uma característica do sistema eleitoral brasileiro. Uma série de alterações na legislação eleitoral. O que se diz que agora houve uma grande modificação, e de fato houve, é o que diz respeito à arrecadação, como foi colocado no começo, arrecadação e aplicação de recursos, e também ao tempo de campanha, que foi reduzido, e a possibilidade maior dos atos chamados de pré-campanha. Então, e essas, acredito que sejam as três modificações bastante importantes e que estão causando efeitos hoje, né, nas campanhas que nós estamos vendo por aí. Nós observamos que nesse período eleitoral você atuou em várias cidades, dando assessoria jurídica a vários candidatos de diversos partidos. Você, particularmente, como é que viu essas mudanças? Você, como cidadão, foram positivas ou não? Precisam ser mantidas ou precisam ser mudadas? No Brasil ainda não existe uma cultura do povo ajudar o candidato, né? O povo ainda recorre ao candidato para pedir alguma coisa e não para ajudar. Então, a falta de financiamento pelas empresas faz com que o candidato não tenha recursos e não consiga levar a sua propaganda nos lugares mais longínquos, né? Ainda mais numa campanha de tempo reduzido de 45 dias. Eu acho que precisa aprimorar esse sistema. A impossibilidade de arrecadação de pessoas jurídicas me parece que é um exagero e me parece que é algo que
que deve ser revisto para as próximas eleições. A lei deve, mais uma vez, mudar, e aí vai ter uma briga com o Supremo Tribunal, se é uma cláusula pétrea, se não é, se pode mudar por emenda, se não pode. Isso daí é uma discussão que vai ser travada nos próximos anos, com certeza absoluta. Mas eu acho que precisava haver um limite, precisava haver um freio, porque a situação estava muito desenfreada. Para você evitar esse tipo de situação, né, do abuso do poder econômico por conta de doações de uma empresa que tem interesse depois na participação do governo, que esse é o grande mal, né, do financiamento privado de campanhas, você teria que ter um financiamento exclusivamente público, com punição extremamente rígida para quem usa caixa 2. Né? Então, se isso não acontece, você começa a criar mecanismos para tentar minimizar esses riscos ou tentar melhorar a forma de arrecadação, mas no final acaba não conseguindo, porque o caixa 2 acaba sempre acontecendo. Enquanto não tiver uma punição rígida ao caixa 2, nós vamos ter problemas. Proibidas as empresas de doar ou não. Posso? Vamos lá. Eu achei interessante, Léo, no começo da sua fala, que você disse que a campanha foi muito curta, né? E isso pode se estender, se prolongar. Muitas vezes o nosso telespectador, ele não tem ideia de que muito antes e muito depois, né, a gente acompanha os efeitos dessa eleição e as ações, né, praticadas pelos candidatos, pelas pessoas, né, em geral, em relação a esta campanha. Então, eu queria a tua opinião. A gente está numa reta final, como você colocou. Quais podem ser as consequências pelos atos, né, eventualmente praticados de forma ilegal pelos candidatos, pelas outras pessoas, e qual deve ser a preocupação do candidato neste momento? Porque, veja, muitas vezes o candidato está despontando na pesquisa, ele está, né, acima das pessoas, dos outros candidatos, e ele está naquele ritmo de já ganhou. E muitas vezes isso pode não se concretizar. Então, dentro dessa ótica, coloca pra gente, dentro da tua especialidade, que eu sei que, né, é bem grande, até para esclarecer o nosso telespectador a esse respeito. Eu vou dar exemplos assim bem práticos. Ontem eu tive sessão de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Né? Uma pauta carregadíssima. Né? E julgamentos do quê? Julgamentos de prefeitos eleitos, de candidatos a prefeito eleitos, né? E que por conta da redução do prazo de campanha de 90 para 47 dias, para 45 dias, né? Os registros ainda não foram julgados. Então o sujeito está com pendência no registro de candidatura, foi eleito e o tribunal está decidindo agora se o registro dele valia ou não. O indeferimento desse registro implica no quê? Implica na anulação da eleição. O que quer dizer que nós vamos ter, durante o ano de 2017, durante o ano de 2018, talvez durante o ano de 2019, eleições que deveriam ter acontecido agora esse ano. Não entra o segundo lugar? Não entra. Isso daí, as pessoas acham que se você caça a diplomação ou caça o registro do primeiro colocado, entra o segundo. Não entra o segundo, seja qual for a votação. O primeiro colocado sendo descartado depois de eleito, né, vai se convocar novas eleições. Mas aí tem o recurso ainda para o TRE, o recurso no TRE e depois tem o recurso para o TSE. Então, isso demora. Para vocês terem uma ideia, está sendo cassado agora prefeito que foi eleito na última eleição, na eleição de 2012. O mandato né? acabou. Então, ele está há 2 meses de terminar o mandato e ele está sendo punido com a cassação do mandato, ou seja, ele teve, digamos, 3 anos e 10 meses de bônus, né? Sendo que se a Justiça Eleitoral entendeu que ele não poderia ter sido eleito, então ele tem 3 anos e 10 meses de bônus aí com as irregularidades. Tem efeito suspensivo? A regra da Justiça Eleitoral é que o recurso não tem efeito suspensivo. Né? Agora, pode ser pedido efeito suspensivo quando você ingressa com o recurso e se não for concedido pelo tribunal que recebe o recurso, você pode reclamar ao TSE que conceda o efeito suspensivo. Agora, o efeito suspensivo, ou seja, você não aplicar imediatamente
o resultado do julgamento é uma exceção na justiça eleitoral. Na verdade, a judicialização que a gente falava nas questões anteriores dos outros programas, ela está chegando nas eleições. Sim. Né? Nem tudo se resolve nas urnas. Exato. Isso é um problema para o candidato e é um problema para o sistema democrático em si. Né? Por outro lado, você não pode limitar os recursos de quem se sente prejudicado por atos ilegais ou atos abusivos do outro candidato. Nós temos visto aqui na cidade, e em todas as cidades, a utilização de jornais como se estivessem dando notícia, né? Mas na verdade fazendo propaganda negativa de um ou de outro candidato. Então, e aí você não pode cercear o direito do candidato ofendido de ingressar com uma ação. Que a gente vai perguntar para você daqui a pouco, com maiores detalhes, né, Clóvis? O assunto é mais interessante. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Né? Nós temos um assunto aí que eu estou ansioso para conversar com você, né? Que é a respeito das pesquisas, como é que elas funcionam, como é que elas são permitidas, enfim. Está muito na onda aqui na nossa cidade particularmente, e é o assunto que nós vamos abrir o segundo bloco. Lembro aos nossos telespectadores que o nosso programa ele passa em tempo real pela internet, né? TV Destaque é uma TV local, então se você tem algum amigo, algum parente, alguma pessoa que gostaria de indicar o programa, façam a gentileza de indicar o endereço da TV Destaque na internet, é www.tvdestaque.com.br. E o nosso programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30, obviamente pela manhã. E, posteriormente, todas as gravações ficam no site prolegios.com.br, no link TV Prolegios. Vamos ao breve intervalo